Então, galera, né, bem-vindos aqui à nossa conversa, né, sobre a UEM. Todo mundo tá me escutando aí direitinho, né? Sim, ó. Ah, Sim, Alan. beleza, beleza. Então, eu sou o professor Alan, para quem não me conhece, né, eu leciono aí no IFBA as disciplinas de normalmente equações diferenciais, cálculo numérico, para o curso BSI Matemática Discreta 2, né, sempre ficou comigo, e a Matemática Discreta 1. Tem outras também aí das engenharias que de vez em quando a gente costuma pegar também, né? Então a gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre a OBMEP, né? Que é a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, né? A Olimpíada Brasileira. Basicamente o que eu vou falar aqui tem no site, né? Mas eu vou dar umas dicas de como você deve se comportar, porque assim, dar aula para o OBMEP é mais difícil do que dar aula, pelo menos na minha visão, para qualquer curso de graduação, porque você tem que estar preparado, porque os problemas são difíceis, tá certo? Eu vou ser sincero, uma prova da UBMEP é muito mais difícil que uma prova minha do curso superior, e olha que na UBMEP se cobra coisa básica, né? Só que eles fazem de um jeito, matemática sempre dá para você dificultar. Você pode ter lá a aritmética básica, né? Eu fiz o mestrado Prof. Mat, né? Ele é voltado exatamente para esse tipo de coisa, OBMEP, essas coisas. O ensino médio, né? Então ele aprofunda bem essas coisas, então ele consegue complicar bem coisa que a gente aparentemente acha simples, né? Claro que matemática de modo geral você não precisa saber ter um conhecimento olímpico, nada disso, né? Você não vai sofrer se você não conseguir responder algumas questões daquela ali, elas são chatas mesmo, velho. Eu não vou mentir, aquilo ali a pessoa dá uma travada, você botar o professor para fazer a prova no dia da OBMEP, tem aluno que às vezes vai melhor que ele, por quê? Porque o aluno às vezes está treinado naquele tipo de questão. Tem questões ali que você faz em 2, 3 minutos se você tem a fórmula, ou você fica um dia inteiro tentando, dá uma volta ao mundo para fazer uma coisa que às vezes é bem simples. E aí, no próprio site lá, né, da UBMEP, tem todo o material que a pessoa precisa. Claro que, o que eu aconselho? Vocês tratarem basicamente questões. Você fixa, olha, tal dia eu vou falar de tal, tal e tal questão, assim, já deixar uma coisa previamente. Tal. Eu fiz um pequeno slide aqui para a gente só se situar, tá certo? Do que o que vem a ser. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone, porque quando eu estou nessa tela aqui, eu só vejo isso. Eu até botei aqui no celular também o bate-papo, mas evitem usar, porque eu ainda estou me adaptando, né? Devido a algumas críticas de alunos aí, eu tive que me adaptar a utilizar o, o bate-papo também, né? Devido a alguns deles estar sem microfone. E aí vocês fazem o seguinte: alguém aí dá uma olhada no bate-papo, se tiver uma pergunta, a pessoa faz a pergunta para mim se alguém tiver sem o microfone. Beleza? Então, né, aqui é um projeto, né, do PET, né, aí eu fui convidado, né, a falar um pouquinho sobre a BMEP. Algumas vezes eu tive... quem fica à frente aí na escola normalmente é a professora Rose, tá certo? Rosineide, né, ela que normalmente... E as meninas agora, Silvana, Cristiane, mas quando eu atuava no médio, por algumas vezes eu ajudei também aí, né, e, dei até um curso ou dois aí para alguns alunos, né. Tive até um aluno muito bom, o Ian, muito bom aluno, ele conseguiu ir não só na OBMEP ele se classificou com medalha de ouro, se eu não me engano, como na OBM, que é uma Olimpíada mais pesada, ele conseguiu chegar, se eu não me engano, na segunda fase, ou é na terceira, eu acho que é na segunda, tem uma terceira, eu acho, mas ou foi na última, não sei, né? Claro que ele não foi tão bem assim na última, é uma Olimpíada muito pesada e também não estava estudando muito. Mas, de modo geral, assim, é um negócio bem complicado. Mas assim, não é para assustar vocês não, é só para vocês já irem, eu diria assim, um pouco preparados, né? Para não passar muita vergonha, porque às vezes aluno, principalmente de ensino médio, se o professor trava uma vez, no superior ainda tem uns caras que é assim, né? A maturidade dos caras ainda, o cara não amadureceu não. Mas se o cara trava uma vez, o cara, vixi, aí ele já desanima logo, esse tipo. Então, assim, evitar, assim, ao máximo, coisas assim em cima da hora. O aluno pergunta uma questão, tudo bem, se tiver visto ela antes, você fala, não, essa aqui é. Ou você realmente vê, não, essa aqui eu sei, você pode dar dica como fazer, né? Como proceder, né? Mas tem que ter um pouco de cuidado com isso aí, tá certo? Então, aqui nós temos tudo que eu tirei basicamente, está no site da OBMEP, tá certo? Vou aqui clicar no link, só para a gente ver como é que é a cara do indivíduo. Vocês, não sei se alguns já acessaram, outros talvez não. Então aqui tem tudo o que você precisa. Eu separei o slide para explicar passo a passo, para não ficar só passando aqui, né, para ter uma lógica também, uma certa sistemática para a gente estar trabalhando, beleza? Então tudo que aqui tem naquele site lá,
beleza? Então, o que vem a ser a Olimpíada, né, brasileira de matemática das escolas públicas, né? Antigamente só existia a OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Aí a OBM ela tinha um problema sério que ela envolvia alunos de escola particular com alunos de escola pública. Então gerou uma certa comparação e aí em certo momento teve que dividir. Porque tinha escola particular, você sabe, né? Aquela escola particular que abre só com 10 alunos para fazer aquelas coisas. Ou então a escola era melhor mesmo e aí acabava gerando uma disputa e é uma coisa meio injusta. A gente sabe que a realidade hoje da escola pública, embora a escola particular, eu vou ser sincero, é muito massificante, mas ela dá conteúdo pelo menos, né? Talvez ela não forme o cara pela vida, assim como a pública também tem lá seus problemas, né? Mas ela tem uma certa qualidade um pouco melhor, né? Então, claro que o IFBA, graças a Deus, nesse ponto aí sempre é o primeiro de conquista, não sei quantos anos aí seguidos, né, em matemática. Então, né, quanto ao IFBA, a gente tira, né, de escola pública, a gente bota num patamar assim, diferenciado um pouquinho. Então, a OBMEP é um projeto nacional, né, dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. Nesse caso aqui, as privadas, a partir de um momento, elas também estão podendo fazer, tá certo? Mas, a princípio, se eu não me engano, foi só as públicas, aí gerou uma certa polêmica. E depois colocou, né, voltou, normalizou, mas antes tinha a OBMEP ela meio que surgiu com esse problema, mas depois acabou abarcando também e continuou, tá certo? Ela é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, né? Fica lá no Rio de Janeiro, acho que é lá perto do Jardim Botânico, né? Eu fiz algum curso lá uma vez, é um local assim, é meio pesado. Com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM, né? Promove com recursos do Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, tá certo? Então, é uma Olimpíada, né? Ela tem alguns objetivos, né, que estão lá na própria página também, né? Então, os idealizadores da Olimpíada pensam ela para atingir os seguintes objetivos, né? Estimular e promover o estudo da matemática, talvez esse seja um dos principais, né? Uma vez que o INPA, o que ele quer? Ele quer catalogar os melhores indivíduos. Então, a Olimpíada de Matemática, muitas vezes o cara faz, tira nota ruim, ele fica desanimado. Não deve ficar desanimado, né? Você tem que explicar isso para o seu aluno, né? Porque ali eles estão tentando catalogar as pessoas notáveis em matemática, tá certo? Claro que é uma Olimpíada, então ela serve o quê? Para promover, né, de modo geral, a própria matemática, né? Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade. De fato, ó, se você for lá no site, se um aluno aí que gosta de matemática for no site da OBMEP, né, um aluno basicamente do ensino médio, né, que lá tem muita coisa assim que é do ensino médio bem aprofundada, né? Então, esse aluno, se ele estudar para lá, ele vai virar um monstrinho em matemática, entendeu? Ele fica muito bom mesmo. Então, lá tem todo o material, daqui a pouco eu vou mostrar essa parte do site também, tá certo? Então, assim, é bem amplo, mas vocês não precisam ficar assustados, não. O que vocês podem fazer por vocês é ajudar o cara a passar na primeira fase, bem, e na segunda eu vou dar umas dicas. Aí vai depender muito mais do aluno, sabe, do que necessariamente do monitor, do professor. O OBMEP é uma coisa que é 90% aluno. Não que ele já precise saber, mas é porque ele precisa estudar mesmo. Não tem isso de, vou lá e vou dar sorte, não funciona assim. Às vezes no vestibular você até consegue isso, mas na Olimpíada, na segunda fase principalmente, a coisa aperta um pouquinho. Vou explicar para vocês. Então, identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas. Aqui é uma motivação muito boa, porque a OBMEP, quando o cara é medalhista, às vezes ele ganha bolsa praticamente a vida dele toda. Então, você falar isso para o aluno já vai se interessar. Pô, né? Então, eu estudei na FMG, então tinha alguns alunos lá que os caras eram medalhistas da OBMEP. Então, o cara ganhava bolsa a vida inteira, velho. Até eu acho que o doutorado, o cara ganhava bolsa fora a bolsa do mestrado. Né? Então, ele conseguia isso por ter se destacado. Então o INPA ele incentiva, de certa forma, o indivíduo que chegou a ter uma boa colocação na OBMEP, ele incentiva ele a continuar dentro da matemática. Você não precisa, gente, você não é obrigado a fazer a graduação em matemática, nada disso. Você segue no seu curso, normalmente o aluno vai seguir numa área de, digamos assim, numa engenharia, né? O aluno se destaca mais em matemática, e Ian foi um caso à parte, Ian fez direito, né? Um monstro em matemática. Eu tinha até medo quando ele me perguntava coisa na sala, mas ele, graças a Deus, não gostava de me testar, não. Né? Mas, assim, ele fez direito, é um caso à parte. Né? Mas, de modo geral, os alunos fazem mais cursos, né, voltados para a área de exatas, tá certo? Então, esse aqui seria, eu acho que esse aqui é um dos principais objetivos, né? Seria esse aqui.
Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional. Inclusive, né, associado a essas políticas de difusão da matemática, né, nós temos o ProfMat. Eu fiz o mestrado no FMG, né, o mestrado em matemática pura, e depois voltando para a Conquista, né, eu queria estudar um pouquinho mais, eu fiz o ProfMat. Já o ProfMat ele é bem direcionado mesmo para essa linha de preparar o cara para o OBMEP, né, dar um ensino médio mais, né, de qualidade, onde o professor não fica só botando fórmula, né, esse tipo de coisa. Né, ele também deduz, mostra de onde veio, mostra o raciocínio por trás daquilo ali, dá aplicações mais interessantes, né? Então, ele, de certa forma, a OBMEP ela serve também, porque se ela monitora o aluno e vê que o aluno está bom, provavelmente o professor dele também está melhorando, né? Então é nesse sentido aí. Contribuir para a integração de escolas brasileiras com as universidades públicas e os institutos de pesquisa com as sociedades científicas. É mais ou menos isso, né? Ele pega o aluno da escola pública, que foi bem colocado, né? E esse aluno, de certa forma, ele já vai estar meio que inserido dentro da universidade. Existem casos de medalhistas da OBMEP que o cara é convidado a fazer o mestrado ímpar, ele faz o mestrado antes da graduação, por exemplo, né? É um caso bem raro, só que ele não ganha o mestrado, né? Para ganhar o mestrado, a lei brasileira diz que você tem que ter a graduação. E o cara faz a graduação, assim que ele se forma na graduação, ele é mestre também. E doutorado a mesma coisa, né? Então, às vezes, o cara já pula lá no doutorado, né? Então, a OBMEP, ela é para, basicamente, ela é para catalogar esses caras. Então, você tem que ficar atento com esses indivíduos aí. Né? Você está fazendo aí, você já viu aquele aluno melhorzinho, aí aquele ali você já olha com mais atenção mesmo. Que é ele que a OBMEP está atrás. Tá certo? Então eu diria que o principal objetivo é basicamente esse aqui, ó, é identificar os caras, é catalogar esses indivíduos, né? Promover a inclusão social por meio da difusão de conhecimento, que é o objetivo, né, de toda instituição de educação, né? No final das contas também acaba caindo aí dentro da OBMEP, né? Público-alvo. Então, a OBMEP ela tem um público-alvo que vai do 6º ano, né, do ensino fundamental, que eu acho que é a 5ª série, né, tem aquela coisa de que subiu um ano, né, 9º ano é a 8ª série, né, então vai desde a 5ª série em diante. Em 2019, se eu não me engano, ou 2018, teve um ano aí, colocou a 4ª série também, né, mas aí é uma Olimpíada especial, a gente tem lá no site explicando. Eu não cheguei a ler isso aí direito, foi uma mudança mais recente. Tá certo? Então, em 2019, mais de 18 milhões de alunos participaram da Olimpíada, né? Em 2020, devido a todos os problemas, né? Então, aí, né? A gente não, esse ano ele não existiu muito, né? Dentro das estatísticas. Então, o que a OBMEP tem de interessante, né? Eu separei aqui algumas coisas, estão lá no site, tudo isso. É importante vocês puderem disponibilizar o PDF desse site para o aluno, falar, leia com calma, né? Ou pedir para ele assistir a aula também, eu vou deixar depois o link aí com vocês, já que o cachorro tá raspando um negócio ali no chão, gente, sai um ruídozinho aí, é o cachorro ali, a gente não consegue controlar esses bichos não. Então, aí a OBMEP, ela conta com alguns bônus, né? E é exatamente aí que você tem que estimular o aluno, porque às vezes o aluno fazer uma Olimpíada só para fazer, eu vou ser sincero, na minha época tinha umas Olimpíadas aqui regionais, eu nunca fiz nenhuma. Na verdade eu era meio tímido, eu não gostava de disputar nada não. Mas hoje a OBMEP ela é bem séria, então assim, nesse sentido você vai ter aí alguns pacotes que o aluno vai ter, né, aí, se ele se destacar. Então isso já é uma motivação. Aquele cara que gosta de matemática mesmo, quando ele estuda, se interessa e vai bem, isso é uma coisa que você pode estar passando para os alunos, então eles já vão se motivar. Né? A motivação não vai ser da maioria não, viu? Eu vou logo dizer, não fique triste. Isso aí acontece, né? Mas aqueles poucos ali, 5, 6 alunos se motivarem, né? Insiste bem que os caras vão dar resultado, entendeu? E se um der resultado, meu amigo, já tá valendo bem. Assim, um resultado muito promissor, né? Claro que a gente quer, né, obviamente, alcançar o máximo, né? Mas de modo geral, às vezes, a pessoa fica desanimada, o povo tá... Porque assim, o conteúdo da OBMEP, ele é pesadinho, né? Então, assim, é uma coisa que o cara tem que pensar um pouco, a cabeça da gente frita, né? Depois da prova, né? Então, temos aqui o seguinte, ó, destinado a alunos medalhistas da OBMEP, então, é o Programa de Iniciação Científica Júnior, né? O PIC. O PIC é realizado por meio de uma rede nacional de professores em polos espalhados pelo país. Tem como objetivo despertar nos alunos o gosto pela matemática e pela ciência em geral. Então, aqui tem a página do PIC, né? A gente pode visitar aí depois, se for o caso. Tá certo? Eu vou visitar agora rapidinho.
Mas aí nas outras eu deixo só a referência aqui, vocês estão com o slide aí, é só clicar, ele vai redirecionar. Aqui explica tudo, explica o objetivo, né, e tudo mais. Então isso aqui eu diria que é uma coisa que o aluno, de certa forma, vai motivá-lo. Tá certo? A coisa, porque isso aqui é uma bolsa, velho. Quem for bem na OBMEP, ela tem uma bolsa duradoura. E esse Niconquista, se eu não me engano, um dos polos é a UESB. Eu já vi casos de professores da UESB que orientam alunos, né, que foram medalhistas da OBMEP. Então tem aqui na cidade, né, o aluno não vai se preocupar. E hoje em dia também, com a facilidade que nós estamos tendo, né, esse acesso à tecnologia de comunicação, né, como nós nunca tivemos antes, isso aí já facilita até se o polo for em outro local. O aluno hoje não tem mais motivo para ele não participar de um programa desse. Antigamente podia ser que na região dele não tinha um polo, aí ele ficava, né, naquela, passei, né, como muita gente do interior, né, passa na OBMEP, muito aluno do interior mesmo, eles conseguem tirar medalha de ouro, só que aí, às vezes tem aquela barreira, né, o cara, né, conseguiu, mas não pode fazer o programa de iniciação científica, tal. Hoje em dia isso não tem mais tanta barreira assim, embora, claro, muitos ainda são bem carentes, né, tudo mais, então tem ainda isso aí, tá certo? Temos também o portal do saber, se eu não me engano esse aqui é a parte mais importante, né, que é o seguinte: ele oferece gratuitamente uma variedade de materiais relacionados, né, à grade curricular do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além de tópicos adicionais que não costumam ser abordados no ensino fundamental ou médio. É isso que eu falei. Então, o aluno, quando ele se interessa mais cedo, principalmente aqueles alunos do primeiro ano, eu diria que o público-alvo, se a gente fosse definir no caso do IFBA, né, vocês vão estar apresentando aí para o IFBA, eu aconselho que, se você puder estender para todo mundo, quem quiser. É claro que aí teria que dividir, né? Ter a parte do primeiro ao terceiro, né? Teria que dividir por monitores, né? Mas de modo geral, se você puder coisar, tem muito público para isso aí. E eu acho que a galera mais nova é melhor você investir mais nela, porque às vezes você tá lá um cara do terceiro ano, ele não se deu conta que a matemática, né, da importância, ele até gosta, mas não estudou. Assim, a chance dele avançar aí é um pouquinho menor. Então já o cara do primeiro ano não, ele está entrando ali com um HD mais novo, né? Então, assim, ele já vai ter um tempo maior para ele estar se preparando, né? Até o terceiro ano ele pode se tornar um medalhista, né? Então ele pode tentar a Olimpíada e o quê? 3 vezes. Né? Então isso é uma motivação interessante para você estar falando, principalmente com essa galera do primeiro ano. Porque eu acho que é a galera que vai aparecer mais, se eu não me engano. Tá certo? Depois que o aluno vai passando cada vez mais, parece que na universidade ele vai se contaminando, não sei, né? Eu não vou fazer essa crítica, não. Mas é interessante essa galera inicial, tá certo? Eles são bem motivados. Então, buscando completar o aprendizado da matemática e da física, disponibilizamos a vocês videoaulas, exercícios, resolvidos, cadernos de exercício, material teórico e aplicativos interativos. Então, isso tudo está nesse parte aqui, ó. Eu mesmo assisti muitas aulas destinadas a professores do ensino médio, né, realizado por esses caras aqui da Olimpíada, né? Então aqui você tem o portal da OBMEP, aqui o portal da física, né, para quem gosta de física também. Aí a OBMEP ela já também está puxando um pouquinho para a física, né? Deixa eu só clicar aqui nesse link, que não é bem esse não, é outro que é bem interessante. Você já vai ver o material, já aparece lá nele. Né? Só carregar aqui. Se demorar a gente avança, depois volta aqui. Aí vocês estão pegando direitinho, gente? Qualquer dúvida, a gente pode perguntar, porque eu falo muito, viu? Se você deixar... aqui você vai clicando, ele separa por... Aí, veja o material. Ó, primeiro ano do ensino médio, né? Aí se você for clicando aqui, ele vai redirecionando. Então, alguém está com alguma dúvida, gente? Tranquilo. Ah, não, beleza. É porque às vezes a conexão pode cair, é porque o meu gravador de tela, por sorte, ele não depende de internet. Então eu fico com medo, né, de a conexão cair, mas se a conexão cair, eu finjo que não caiu, continua aqui, aí vocês vão. Então aí a função quadrática, lei dos senos, cossenos, circuitos trigonométricos, redução ao primeiro quadrante, funções... Rapaz, tem muita coisa aqui, certo? Então assim, eu diria que aquele aluno do ensino médio que começar a estudar por isso aqui, velho, ele vai avançar muito na vida dele. Você tem que falar isso pra ele, falar, velho, você quer avançar na sua vida, quer chegar numa engenharia e brocar, estuda essa coisa aqui que isso é mais difícil, né? Não que seja mais difícil, eu digo assim, né, do que o que você vai ver na engenharia, mas
O aluno que estuda isso aqui, velho, ele tira de letra, velho. É fácil. Ele vai ficar fechando prova aí de olho fechado. Então, assim, é uma motivação que vocês têm que dar. Que eu acho que o papel de vocês principal não vai ser ensinar matemática, não. Eu vou lhe ser sincero, provavelmente vocês vão conseguir ensinar só 1% do que o aluno precisa. Mas se você motivar o cara tem muito material, que ele pode estar lendo, tem vídeo aula onde os caras explicam passo a passo. Eles mostram como resolver uma questão de uma maneira interessante, né? Eu até tenho focado bem nessa tecla desde o semestre passado, eu venho idealizando alguns vídeos, né? Eu vou até recomendar para vocês no final, são só dois, sobre o que é resolver uma questão de matemática, né? Eu tenho visto em prova aquele aluno que faz aquela questão bem medíocre, e na Olimpíada, por exemplo, na segunda fase, que é uma prova de escrever, eu diria que se você age de jeito, você está perdendo ponto. Eu vou explicar depois como é que é o critério, né? Eu já vi alguns professores falando de como é que é a correção dessas provas de Olimpíada, da segunda fase, né, que é uma prova aberta, se eu não me engano. Né? Então, essas fases de prova aberta, o aluno tem que escrever, mostrar que ele sabe. Então, ali é onde ele tem que, de fato, dar o gás. Né? Então, tem aí o portal, vocês visitem aí, belezinha, tem muito material, tá certo? Banco de questões e provas antigas. Aqui, um local legal, né? Você vai ter lá a prova, tem a prova toda resolvida. Então, o que você pode, qual é a política que você pode fazer com o aluno? Né? Você pode, durante ali uma aula, escolher 5 questões que você já estudou previamente. Né? Lá vai apresentar normalmente 2 soluções para cada questão, tá certo? Mas você pode ter uma terceira também. O aluno pode sugerir uma solução também, isso é o mais legal. Né? Porque o INPE ele é bem tranquilo, né, quanto a isso. Ele quer o cara que sabe, não importa se fez do jeito que o professor pensou, né? Às vezes a gente tem aqueles professores bem rígidos, né? Ah, não, eu quero desse jeito aqui. Claro, dentro do assunto, né, se o cara explicou o cálculo, você vai resolver por álgebra linear, não fica legal, né? Mas se você usou o cálculo de uma forma um pouco diferente, né, não tem problema. Mas, obviamente, dentro da Olimpíada, né, ele quer o cara que sabe fazer. E quanto mais bonita é a solução, mais interessante é a coisa. Né? Claro, não vem no gabarito, mas aí o professor que está lá julgando, ele é orientado direitinho, né, os passo a passo, porque normalmente todas as soluções passam por um conjunto de etapas, embora elas passem por formas diferentes. Né? Então aqui você tem o banco, né, de questões, né, de provas, tudo mais. Só clicar aqui que esse aqui é importante. Então aí é o BMEP 2020, né, 2019, 2018, 2017, 2016. Então você vai clicando aqui, aí você tem, né, os bancos de questões que ajudam, né, você a estar preparando. Se eu não me engano, eles não são só da Olimpíada, não, eles são separados por tema. Né? Eu não sei se são questões que necessariamente caíram nas Olimpíadas. Né? Então ele pergunta, dentro ou fora? Esse quadradinho está dentro ou fora da figura? Rapaz, umas perguntas assim, eu não gosto nem de só aprofundar se eu precisar mesmo, sabe? Tem o portal Clubes, né, de Matemática, né, encontro toda semana um desafio no Clube da Matemática, tá? Isso aí é aquele aluno mais interessado, você fala para ele, ó, vai lá para você ver o que é matemática mesmo. Você vê que o seu professor do ensino médio, não criticando os professores do ensino médio, em escola particular também, não dá conta. Né? Isso aqui é o aluno mesmo que tem que buscar. Você tem que deixar claro para ele que não é o professor dele. Que o professor dele vai dizer o seguinte, função é isso. Vai dar lá, ó, calcula a imagem, calcula o domínio, o básico. Qualquer professor isso não tem tempo para o professor fazer mais. Quem vai buscar isso, você tem que deixar bem claro para o aluno, é ele próprio. Não adianta dizer que vai ter um professor que vai chegar ali e fazer uma mágica. Claro, tem professores que, em vez de ajudar 10%, elas ajudam 15%. Né? Eu sempre digo que o professor é 10% da formação do indivíduo. Alguns podem ser 15%. Né? Mas não vai passar muito longe disso. Então é você deixar isso claro para o aluno, porque ele vai ter que estudar boa parte sozinho, se ele quiser de fato uma boa colocação na Olimpíada. Então não é só, você resolveu aquela questãozinha, ele copiou lá, tudo bem. Não é só isso. Ele tem que estudar bem mais do que o encontro que vocês vão ter semanal. Sei lá, você vai ter um encontro de 1 hora semanal ou 2 horas, sei lá. Se o cara ficar só com aquilo ali, não tem conversa. É deixar isso claro para o aluno, para ele não ficar frustrado também. Porque um aluno que ele vê essa realidade e ele é do primeiro ano, se você oferecer o projeto de novo no outro ano, ele vai estar lá de novo. Aí o objetivo é você pegar principalmente esses caras do primeiro ano, que estão entrando aí com a cabeça fresca, e levar ele até o terceiro, para até ali ele tentar, por exemplo, uma medalha. Então, assim, se fosse um projeto mais duradouro, né, eu penso em fazer alguma coisa para o BMEP, sabe? Mas eu estou com outros projetos mais prioritários, né, já para o público dentro da universidade.
né? Mas é interessante, mas é um projeto mais a longo prazo, sabe? Então, assim, é interessante que você tenha mais adições mesmo do projeto, não fique só nessa. Às vezes a gente faz uma edição, às vezes não tem muita adesão, mas entenda, aquele aluno que participou de uma edição e ele se deu bem, ele já está na outra. Então, quando você chama, já vai vir mais outro aluno e vai enchendo ao longo do tempo. A ideia é sempre essa, né? Então o clube lhe dará também um fórum onde você poderá discutir questões. Rapaz, lá é cada coisa que surge, velho, cada questão que é... Pra quem tá com a cabeça fresca ainda, velho, é bom. POTI são os polos olímpicos de treinamento intensivo. Isso aqui, se eu não me engano, é quando o aluno ele vai bem na OBMEP, ele se torna um medalhista e ele é convidado para outras Olimpíadas. Ou simplesmente vocês leiam lá direito, porque antigamente tinha isso, né? O aluno ia bem, então ele era convidado, né, para ficar lá nos polos para ele ir representar, às vezes o estado, o país, o continente, né? De certa forma, então você tem esses polos de treinamento, né? Vocês deixarem isso aí, o aluno vai dar uma lida lá, ele vai ver. Não sei como é que está funcionando hoje, não cheguei a dar uma lida, estou meio afastado da OBMEP desde 2018, mais ou menos, né? Que eu peguei a última turma do ensino médio, eu acho, eu não sei quando é que foi. Mas assim, tem essas coisas também. Então o aluno não fica jogado não, viu? O aluno que por exemplo, que quer estudar também, ele vai ter acesso ao material. Claro que os alunos que têm uma boa colocação, eles vão ter também um polo de treinamento, caso ele queira aprimorar, entendeu? A matemática dele, beleza? Então aí vocês podem estar acessando o endereço para ver direitinho, para conversar com os alunos também. Eu acho que a primeira aula que vocês têm que dar é mostrar essas coisas para eles. Não é entrar muito assim em questões. Eu sei que o aluno é ansioso para ver questões, né? Principalmente os alunos menos maduros, né? Os do primeiro ano. Não, eu quero ver logo uma questão resolvida. Aqui chega aquele mais espertinho. Não, mas tem aquela questão que eu não consegui resolver, eu não entendi, não. Dá uma baixada na bola nessa galera para explicar para ele de fato essas coisas aqui, porque senão ele vai ficar fazendo questões só por fazer. E quando ele tem um objetivo, por exemplo, as premiações que tem aqui, o reconhecimento, né? Pô, o cara ganhou uma medalha e tal, é legal, né? Pro aluno, né? Isso aí pode motivá-lo aí. Se você falar disso, você vai ajudar ele nesse sentido, beleza? Aí você tem o PICM, que é o Programa de Iniciação Científica, mestrado, doutorado, que é o seguinte: quando o aluno vai bem no PIBIC Júnior, se eu não me engano, aí tem que ler lá com calma, ele recebe uma bolsa. Eu acho que é paralela, se eu não me engano, com a bolsa que ele vai receber no mestrado ou no doutorado. Se ele receber a bolsa. Hoje em dia eu já não sei como é que está a política, né, os cortes da educação, né, eu não estou meio por fora um pouquinho disso aí. Mas ele recebe essa bolsa para incentivar ela a estudar ainda mais, certo? Se desenvolver ainda mais no mestrado. Eu não sei quanto é que está o valor da bolsa, se ela é só 600 ou se ela é R$1.200. É uma bolsa de mestrado. Na minha época, eu ganhei uma bolsa de R$1.200. Eu ganhava R$1.500, eu não sei, teve um erro lá, eu acho que me deram uma bolsa boa e a aluno passou na minha frente, ficou com... Não sei o que aconteceu lá, né? Eu ganhava R$1.500, mas normalmente a bolsa é R$1.200 e R$2.400 a do doutorado. Né? Então eu ganhava no mestrado R$1.500, mas é R$1.200, vocês podem fazer. Mas aí o aluno ganha também. Ó, você fala isso aí pro cara, ele nunca viu dinheiro na vida. Claro que a motivação não pode ser essa, né? Claro, a motivação é gostar de matemática. Só que, pô, você ganhar pra fazer o que você gosta é que nem você ganhar pra jogar videogame, velho. É massa, né? Pra quem gosta de jogar videogame, os caras puder ganhar nesses YouTube aí, os caras deitam e rola lá, né? Então, o PICM é um programa que oferece aos estudantes universitários que se destacam em Olimpíadas de Matemática, medalhas da OBM. Essa aqui é o bicho. Né? Essa era a que eu realizava no IFBA, na verdade. Rose ficava com a OBMEP e eu ficava com a OBM. Né? A OBM são 3 fases, a OBMEP é só 2. Então, a OBM é o bicho mesmo. Terrível. É a mais puxada mesmo do aluno. Talvez eu volte futuramente a mexer com isso aqui. Tá certo? Com a OBM, né? Já que o Rose mexe mais com a OBMEP, eu vou voltar a mexer com a OBM. Então, dá às Olimpíadas, né, a oportunidade de realizar estudos avançados em matemática simultaneamente com sua graduação. Os participantes recebem bolsas por meio de uma parceria com o CNPq, Iniciação Científica, CAPES, mestrado. Para outras informações, visite aqui. Eu não sei como é que tá hoje, viu, gente? Porque assim, depois da pandemia e também com o governo, né, desde os governos aí, não nenhuma crítica ao governo, né, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Mas, para não entrar em política, né? Mas assim, aí vocês vejam como é que está atualmente a coisa, tá certo? Eu não estou muito informado, assim como eu falei, desde 2018
Eu não me informei tanto sobre o OBMAP, tá certo? Mas assim, a ideia dela, para que serve, para que é, né, os conteúdos, isso aí eu ainda não esqueci não, beleza? Aí aqui, a parte que eu falei que eu acho que é uma das partes mais interessantes é o seguinte, existem conteúdos aqui de matemática mesmo, assim, essa matemática, que é uma matemática que você não vê normalmente na escola, não vê. Você pode ver um ou outro tópico aqui, tá certo? Mas você não vê nem 10% dela. E essa é a matemática que cobra na Olimpíada. Por isso que, às vezes, o aluno que fez o ensino médio no IFBA, por exemplo, ele tem uma boa formação em matemática. Ele vai se dar relativamente bem na Olimpíada. Ele vai conseguir. Só que ele vai conseguir por um caminho muito longo. Ele chega na resposta por um caminho muito longo. Quando o indivíduo estuda por esses livros aqui, esses assuntos, ele chega por um caminho muito mais rápido. É aí que o cara vê aqueles carinhas de Olimpíada e você vê lá o cara brocando e você fala, pô, esse menino é um gênio. Muitas vezes, não necessariamente. Ian mesmo, que passou na Olimpíada, falou, não, professor, porque assim, tem um material que a gente estuda. Então, eu estudo por esse material, então para mim é fácil fazer a questão, porque eu estudo por esse material. Porque se eu só for estudar pelo que eu sei no médio aqui, eu também teria a mesma dificuldade, que eu falando para ele que, né, tinha umas questões mais difíceis. Aí ele começou, né, mostrar, eu falei, não realmente, véio, faz todo sentido. Ele foi me mostrando os materiais, né? Aí eu falei, não, aí fica fácil, né? E eu também, na época, eu estava no mestrado, eu já tinha terminado, não sei, então eu estava com a noção, né? Lá no mestrado a gente vê coisas como isso, como esses tópicos aqui, tipo assim, iniciação aritmética, né? Aritmética é só somar, né? Coisa com númerozinho bem simples, mas o bicho pega. Métodos de contagem e probabilidade, teorema de Pitágoras e Ares, indução matemática. Eu tenho até uns vídeos no canal falando um pouquinho das coisas, mas é bem pouco ainda, né? Eu venho colocando esse vídeo sempre que sobra tempo, que eu estou sem nada para fazer, eu falo, não, eu vou fazer um vídeo de alguma coisa diferente que normalmente o povo não aborda muito no ensino médio, né? Aí eu vou e falo alguma coisinha disso. Tem uma playlist lá no canal sobre técnicas de demonstração em matemática, né? Ou seja, quantas formas diferentes você tem de construir, né? Provar que um resultado é verdadeiro, por exemplo. Então isso aí é feito nesse tipo de material, mas no ensino médio ninguém vê. Então se você acessar esse endereço aqui, eu já botei o print aqui, tá certo? Para eu não precisar acessar, tá certo? Mas ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. Aqui eu botei esse gifzinho, mas tem outra coisa lá também, né? Nesse lugar aqui. Mas assim, o essencial são esses 11 volumes aqui. Então esses 11 volumes, é isso que eu falo, é o aluno que vai ter que dar uma corrida atrás. Talvez ele não se interesse por todos. Eu vou dizer o seguinte, se ele se interessar por pelo menos um, talvez seja um campo de estudo para ele seguir aí no mestrado, entendeu? Na área aí de matemática, né? Às vezes ele tem uma vocação, ele gostou só de um, estudou, entendeu bem, pô, ele vai embora, velho, entendeu? Ele vai precisar, claro, entrar lá no mestrado, mas de modo geral, são campos isso aqui de estudo, né? Mas é interessante você estar mostrando isso aqui para o aluno, para ele ter noção, né? O que é matemática mesmo, se ele gosta mesmo do negócio ou se ele, né, não gosta tanto. E aí, gente, eu coloquei aqui alguns cuidados, né? Eu vou ter até um gif aqui interessante, né? Um gato tentando pular e se lascando, que é o cuidado que não o aluno necessariamente tem que ter, mas vocês, monitores. Porque, como eu falei, as questões do OBMAP, ó, pra você ver, ó, volta aqui o slide anterior. Você tem aqui esse monte de livro. Eu acho que vocês aqui devem ter ouvido falar só sobre teorema de Pitágoras e áreas. Contagem também, talvez, né? Algumas construções geométricas, a galera aí do médio pode ter visto, né? Já que tem desenho geométrico em alguns cursos. Basicamente isso aqui. É pouca coisa disso. Então, assim, se você não deu uma olhada nas questões antes, você pode ter problema. Então, você já meio que você pode fazer o seguinte, gente, ó, hoje nós vamos atacar, tipo assim, disponibilizar 2 dias antes 5 questões, por exemplo. Se você for ter essa metodologia de resolver questão mesmo, você disponibiliza uns 5 dias antes, né, do encontro, fala, ó, gente, as questões que nós vamos atacar é essa. Não olhe a solução. Tem a solução no site, mas não procure. Tente você fazer. Pronto, aí você vai estudar, vai ver a forma que o material resolveu, vai dar seu incremento lá, né? E aí você vai apresentar aqui. É uma dica que eu dou para você não ficar muito travando, velho. Porque você tá mexendo com gente que não tá tão madura assim. E essa galera do médio, ela tem um defeito que tem também nos primeiros semestres. Estou com a matéria do primeiro semestre que a galera não entende quando você trava numa questão, né, velho? O cara, vixe, aí desmotiva, dá o seu questionário lá, cara. Mas isso aí é falta de maturidade. O cara, com o tempo ele vai ver, velho, que a gente só sabe 1% e olhe lá do que a gente estuda, né? O resto
É tudo. A gente tem que estudar aquilo ali específico para responder uma pergunta. Não é só assim, perguntou, foi. Então isso aí, né, o aluno não tem essa maturidade tão grande, principalmente no primeiro ano, segundo ano, por ali. Então você já tem que ir meio preparado. Você pode fazer a metodologia, divulgar as questões que você vai trabalhar, falar para o aluno, olha, você vai sentar aí, você vai ter aí X minutos, você vai tentar um dia, você vai ter X minutos para tentar resolver as questões. Né? 1 hora, 2, tente resolver nesse tempo. Se não conseguir, tudo bem, pode tentar mais, mas você anota o que você resolveu. Para o aluno também, eu sempre gosto, quando eu estou me preparando, né, sempre que eu me preparo para a seleção, eu sempre focava no tempo. Então eu sempre tentava resolver as questões mais rápido do que a prova ia me disponibilizar de tempo para resolver. Ou seja, se um concurso dava 4 horas para resolver X questões, eu pegava uma porrada de questões de algum concurso semelhante e tentava resolver em 3, por exemplo. Né? Ou um pouco menos. Então, isso aí é o que é um diferencial, porque às vezes o aluno ele fica 3 horas numa questão. Isso não é interessante. Você tem que ensinar para o aluno também, falar, olha gente, tem questão que é chata, você vai procurando, porque vai ter sempre questões fáceis no meio, ou seja, são 20 questões, ou 25, se eu não me engano, na prova. Então, dessas aí, 5 ou 6, elas são fáceis, são tranquilas. A questão de uma figura, de uma projeção, é coisa assim que o cara responde rápido. Então, assim, ele lê, ele já sabe, ele vai. Ele ficou com uma duvidazinha, ele pode ler de novo ou pode já pular. Então ele vai procurando que ele sabe. Por quê? Pelo menos no meu caso, eu sou assim. Quando eu olho para uma prova, eu sempre acho que eu vou tirar 0. É uma coisa inacreditável. Aí eu começo a olhar, procuro e faço a primeira questão. A primeira questão já me motiva. Porque eu procuro ela rápido. Às vezes, né, umas 2 ou 3 vezes na vida, eu não achei nenhuma questão, me lasquei na prova. Mas na maioria das vezes, você tem que mostrar isso para o aluno. Estratégias de como ele deve escolher a questão que ele vai fazer e não fazer na ordem. Então ele tem que ler, ó, isso aqui é fácil? Fácil. Motivei. Me motivei, acertei uma. Vai para outra, pula 2, pula 3. Pô, fiz mais uma, acho que tá certo, me motivei mais. Então quando ele vai ganhando motivação, e ele também já leu o problema lá atrás, o cérebro dele tá funcionando. O cérebro da gente, ele não é focado só na questão que a gente tá. Enquanto a gente tá lendo uma ali, a resposta da outra tá sendo calculada aqui dentro. Né? Quem estuda sabe disso aí. Às vezes você está lá na questão, está lá no banheiro e fala, putz, resolvi a questão agora, já entendi. Né? Então, é isso que eu falo. Às vezes você tem que também dar essa estratégia para o aluno, não é só ensinar a resolver a questão, mas é ensinar ele a procurar o que é mais fácil primeiro. Normalmente toda prova é assim. Né? Eu vou lhe dizer que no mestrado que eu fiz, os caras eram sacanas, velho. A primeira questão da prova era a mais difícil, em quase todas as provas. No da UESB, né? O da FMG era tudo difícil mesmo, né? Assim, não, os caras botavam no nível que eles ensinavam, né? Eu não faço nenhuma crítica, não. As provas lá deles não era nem fácil nem difícil. Era pancada, mas não era dentro do que eles ensinam. Mas no caso do Prof. Mat, né? Que tem muito a ver um pouquinho com o OBMAP, tem questões muito parecidas. Ele sempre bota a questão mais difícil no começo. Aí vem a segunda mais difícil, ou seja, a mais fácil é a última, véio. Então o cara que começa a prova na ordem, ele se lasca. Porque ele pode perder muito tempo numa questão e quando for numa fácil, não consegue. E às vezes ele pode começar pela fácil, deixar uma sem fazer, não tem problema, mas fez 4 de 5, tá bom. Então, alguns cuidados que eu vou dar é exatamente isso. É você, nessa primeira parte aqui, tentar não fazer as coisas de última hora, tá certo? Senão você vai desmotivar o aluno. Infelizmente, é a realidade. Hoje eu já sou maduro para ver se o professor tá travando. Eu falo, pô, você tá travando, é que o bicho pega mesmo. Pô, aí eu me interesso mais ainda, né? Porque se ele explica fácil, eu falo, pô, né, tô entendendo e tal. Mas quando ele trava, aí os melhores alunos, talvez, esses não desestimulam. Esses aí, eles te ajudam. Professor, melhor que eu falo assim, aqueles que estão prestando atenção mesmo. Porque às vezes você tá falando uma coisa, o cara ali usando WhatsApp, usando Instagram, né? Não tá nem aí, só quer o certificado, se der certificado. Então, esse cara aí, infelizmente, não tem muito o que fazer, não. Beleza? Evitar entrar em questões que não se preparou previamente, evite entrar numa fria. Basicamente é o que eu falei ali, né? Algumas pegam um pouco, basicamente a mesma ideia, né, do que eu venho falando. Como abordar, né, os conteúdos? É assim. As questões da segunda fase, principalmente, porque na primeira, o que acontece? É você, sei lá, observando a prova, você pode fazer questões assim, vou fazer hoje questões de geometria, você identifica lá algumas questões de geometria, separa, no próximo aula eu vou fazer questões sobre... Porque no site, se não me engano, ele está separado por tópico, né? Então você pode pegar aqueles tópicos que são mais tranquilos para vocês, não vai dar tempo de estudar tudo, né? Ensinar tudo, não? E apresentar, né? Mas de modo geral, na segunda fase é que o bicho pega um pouco. Por quê? Porque na segunda fase o aluno tem que resolver as questões com texto.
Não tem jeito. Se ele não resolver explicando, fica difícil para o corretor dele. Porque o corretor ele tem que entender. Então, quando o aluno ele vai explicando os passos mesmo da questão. Certo? Então, praticamente, não vem isso, eu acho que escrito em nenhum lugar, ou se vem, às vezes a gente não entende, mas o aluno tem que escrever mesmo com o texto mesmo, explicar a questão, não é só botar uma equação, né? Isso me incomoda muito no IFBA. Hoje em dia eu já estou meio de saco cheio, né? Vi 2 soluções esse semestre que me impressionaram, cara, na galera lá da noite, né? Uma do primeiro semestre de BSI, uma do segundo, né? Uma aluna do primeiro e um aluno do segundo. Cara, os caras responderam a prova assim que eu falei, porra, cara desse aqui numa seleção é primeiro lugar, pô. Você só olha a primeira questão dele se está certa, a segunda você fala, ó, o resto tá tudo certo. O cara escreveu muito bonito. Claro que eu achei que ficou grande demais, mas, né, uma das provas, a outra eu gostei até mais, a menorzinha. Mas é isso, então você tem que incentivar o aluno a ler quando ele pegar a questão, por exemplo, ele tem uma questão resolvida, ele não conseguiu fazer, ele viu lá, ele copia aquele texto mesmo, para ele saber resolver com texto no português. Eu sempre digo que questões de matemática você escreve muito mais o português do que a matemática. Isso aí, na minha vida do curso de matemática, eu vi isso. Assim, você tem uma frase de 50 caracteres de português, uma frase, e você tem uma expressão lá de 20 caracteres de matemática. A proporção é bem maior, na verdade, para português. Então, é escrever mesmo. Às vezes a gente não está tendo tempo, principalmente na EMP, né? Mas durante o curso, né, nas aulas presenciais, eu sempre incentivo o aluno a escrever. Infelizmente, nem todo mundo, né, quer fazer desse jeito. Aí eu falo assim, ó, gente, você faz do jeito que você quiser, sabe? Paciência, eu tentei, né? Eu tentei. Mas se você quer só equaçãozinha, letra feia, desorganizada, né? Eu não digo nem que letra feia, né? É desorganizada. Faz uma equação aqui, faz aquele embolê, né? Então é interessante você já começar a falar para o aluno. É uma coisa que pode ficar para futuramente, não é só para o BMAP, entendeu? Essas coisas podem estar incentivando o aluno a, de fato, a melhorar mesmo enquanto indivíduo ali, estudante e tal, né? Ele vai aprender um pouco melhor. Então aí eu tenho 2 vídeos que eu recomendo, né? Lá do canal, embora os outros eu recomendo só assim, se você precisar, você vai lá e assiste, tá certo? Eu não ganho nem um centavo do canal, meu canal é bloqueado, né? Meu CPF na Google, um blog que eu tinha ferrou tudo, então assim, não ganho nada. Mas 2 vídeos interessantes são o seguinte, resolução de problema escrita matemática e releitura matemática aprimorada. Essa primeira aqui é exatamente o que eu estou falando sobre o que é resolver uma questão de matemática para impressionar quem está corrigindo. Porque a gente tem que pensar isso na vida, velho. Hoje em dia, com a concorrência que está, você tem que impressionar. Por exemplo, os 2 alunos que fizeram provas lindas, né, sendo de primeiro e segundo semestre, impressiona mais ainda. Porque às vezes o cara está no último, a gente nem fala tanto. A gente fala, fulano fez uma prova, você mostra pra gente, não, eu já sabia que ela... Já correu o nome dela lá. Mas quando o aluno é de primeiro, segundo semestre, né, ou no início, né, eu sempre falo isso pra a galera, eu falei pra todo mundo, não. Eu falei, foi esse fulano aqui, esse aí, o cara, pô, esse cara é bom mesmo. Então assim... É mais ou menos isso. Você tem que falar para o aluno, você tem que resolver a questão da forma assim para ficar bonita. Isso principalmente na segunda fase. Primeira fase, gente, é de marcar. Se o aluno consegue resolver a questão fazendo palitinho, risca a primeira fase, não tem problema. Ele resolve do jeito que ele quiser, né? Então, se ele tem truques, macetes, fala para ele, ó, você pode usar tudo, você sabe, sua intuição tá valendo. Agora, na segunda, tem que ter um texto. A questão é o quê? Ela é discursiva, né? E por ser discursiva, né, o aluno não tem para onde correr, né? Ele vai ter que saber escrever, tá certo? Porque senão fica ruim de identificar as passagens. Às vezes o cara resolve com uma equação só, e aí lá no gabarito do IMPA vem assim, se fez isso, tal, se fez isso, tal, se fez isso, tal. Então ele bota um caminho meio óbvio, que quase todas as soluções vão passar, né? Claro, se tem uma muito diferente, não tem problema. O professor tem autonomia para dar a nota que ele quiser. Depois dessas provas, elas vão o seguinte: o cara foi medalhista de ouro, mas ele não resolveu a prova tão bem. Beleza, a galera do IMPA lá já sabe, porque pegou a prova dele e viu, não, foi o professor que foi gente boa demais de dar a solução. Aí, então, eles, na hora de classificar lá internamente, eles fazem lá o jogo deles, beleza? Mas de modo geral eles botam um certo gabarito onde 2 formas pela onde resolver, onde você vai ver pontos importantes, e se o aluno chega na resposta passando por aqueles pontos, não, se ele chega na resposta, beleza, ele já ganha a pontuação.
Mas se ele não chega na resposta também, isso é importante. Mas ele faz certo, até um certo ponto, fez certo 80% da questão, ele ganha 80% da nota. Às vezes ela é só uma conta. O que o INPA diz? Não, um erro de conta tem tanto problema não. Se ele pegou um raciocínio numa questão complexa e ele conseguiu, nessa questão complexa, desenvolver o raciocínio mais difícil dela, mas errou lá um 25 dividido por 5, ou era assim, o cara botou 4, pô, esse cara tem a pontuação toda, ou 90%, entendeu? Se ele errou só uma continha dessa, né? Claro, se ele errar a conta no início é chato, né? Porque ele erra no início, ele pode continuar fazendo tudo, isso aí é meio complicado, e lá eles têm toda a recomendação, como é que o professor corrige a prova, tá certo? E outra releitura matemática aprimorada, que é mais técnica de estudo. Esse aqui, assim, você deixa para o aluno, você indica para ele. Esse aqui é mais para vocês estarem falando também, isso aqui vocês podem enfatizar. E esse aqui, releitura matemática aprimorada, é o seguinte, é como você estuda, pode estudar matemática para você ter um rendimento melhor. Eu falo isso porque eu sempre fui um aluno que na UESB, eu sempre tirei notas boas, mas eu estudava de uma forma meio ruim. Então eu consegui bem nas provas. O segredo meu era o seguinte, toda prova que eu pegava da UESB, eu olhava e falava, pô, já fiz essas questões estudando. Então, eu tirava só 9 e 10 por causa dessas coisas. Aí chegou na UFMG, eu vi que tinha muito mais questões do que eu conseguia dar conta. Aí lá eu sentei com um colega meu e comecei a estudar de outras formas, entendeu? Que era assim, ao invés de eu fazer 50 questões, mas assim, bem rápido, olhando, por exemplo, solucionário, né? Que eu gostava de fazer a questão, ia no solucionário, verificava, e já passava para a próxima. Isso era o erro. Né? O certo é você faz uma questão, depois você relê ela de novo e depois numa terceira etapa, né? Eu falo isso aqui no vídeo, você copia não só o enunciado dela que está na sua mente, mas também a solução sem olhar mais nada. Pronto, aí você fala, agora eu entendi essa questão, consigo dar aula dela. É você mostrar para o aluno também essas técnicas de estudo. Né? Eu tenho até vou até dar um curso agora, estou só esperando aí o povo assinar uns papéis aí, que eu vou falar até exatamente isso. Né? É mais voltado para aluno de primeiro semestre, né? Aluno dos semestres iniciais. Que é como ele pode estudar de uma maneira mais eficiente do que ele fazer muitas questões. Não que ele não deve fazer muito. Se ele tem tempo para fazer muito, ele tem que fazer muitas questões. Quem tem tempo tem que gastar o tempo dele todo, investir, né, estudando. Mas às vezes você não tem tanto tempo. Aí eu vi um colega meu, por exemplo, Adson, né, ele hoje até já é doutor, ele é professor da UESB, ele estudava desse jeito, eu aprendi com ele. Né? Então eu via o cara estudando e eu falava, porra, fiz 30 questões, o cara fez 5. Chega na prova, o cara tira a melhor nota que eu. Falei, não, tem alguma coisa de errado com isso aí. Aí eu vi o quê? Que ele, quando ele fazia uma questão, ele fazia mesmo. Véio. Você podia perguntar pro cara o que você quisesse. Ele estava sabendo. Aí eu comecei a estudar assim, rapaz. Foi um negócio assim que eu falei, rapaz, não existe isso. Parece que a mente do cara se ilumina assim, de um jeito que eu falei, não, é esse cara aí. Aí foi uma coisa que eu aprendi assim, depois da UFMG eu falo, não, agora eu aprendi a estudar na UFMG. Aprendi a escrever também, meu orientador de mestrado me bateu demais. Né? Mas é isso aí. Então assim, sobre a OBMEP, o que eu tenho a falar é isso. Você tem que mais motivar o aluno do que ficar dando conteúdo. Claro, suas aulas vão ser de dar conteúdo, mas sempre que possível, explique para ele o seguinte, velho, não só aqui na OBMEP, mas na sua vida, você é uma porcentagem muito maior do que o seu professor. Claro que o professor é importante, tem aquela questão que o professor faz em 5 minutos que você poderia levar 3 horas para fazer, né? Então, nesse sentido, eu sempre olhei o professor dessa forma, né? Para aquela questão que ele explicou em 5 minutos, que eu falo, pô, eu fazia em 3 horas. Né? Mas para a maioria das partes, e para também uma apresentação inicial da teoria. Pronto, basicamente o professor vai só até aí, véio. Quem vai aprofundar, quem vai escolher uma questão difícil, quem é meu aluno sabe, minhas provas são bem tranquilas. Se você quer se aprimorar, você tem que fazer que nem eu fazia na universidade. O professor passava lá o conteúdo, dava ali umas questõezinhas e tal. Eu ia pro livro, resolver o livro, assim, indo um por um ponto. Claro, ia pulando um bocado, né? Matemática tem disso, né? A gente só resolve uns 30, 40% do livro. Olhe lá, né? Quando resolve muito. Mas a gente vai seguindo e vai vendo o que a gente não sabe. Às vezes o professor passa uma lista direcionada bem porque ele ensinou. Aí você faz tudo e fala, estou sabendo. Vai no mestrado, como é o meu caso, teve uma matéria na universidade, eu me lembro, foi o meu trauma. Né? Então, esse tipo, você tem que motivar o cara mais nesse sentido. É uma motivação desmotivando. Desmotivando quem não quer nada. Né? Fala, ó, você não gosta de estudar? Não segue muito não. A não ser que você seja gênio, beleza. Né? Você já está num patamar elevado, né? Você está que nem o Flamengo de 2019, está brocando tudo. Mas se você for um cara normal, você alcança também o gênio. Agora você vai estudar um pouco mais, né? Só que você vai estar acostumado com a diversidade. Eu sempre falo que a pessoa normal que estuda, ela vai mais longe, às vezes, do que um cara
que tem um conhecimento bom, mas não estuda tanto. Porque uma hora esse cara vai precisar estudar e ele não sabe estudar. Esse é o problema. Ele aprende coisa ali, mas aí é bom você incentivar o aluno a isso. Botar técnicas de estudo, perguntar, né, como ele se sente ao resolver aquele assunto, qual foi a dificuldade. Né? É fazer mais assim, é coisa assim, eu diria que por enquanto, se você definir 3 questões para você resolver no encontro, ou 2, sei lá, às vezes tem questão que é difícil, você só resolve uma, né, bem explicadinho, mas é mais assim, motivar o cara, ver ali a dificuldade do aluno, nesse sentido, né? Agora, vá um pouquinho preparado, como eu te falei, né? Tenta já, como hoje vocês estão pelo Meet, você deixa a solução da questão ali do lado, tá certo? Porque aí você enganchou, ó, você dá aquela olhadinha sem o cara... Porque senão, infelizmente, claro, isso é um truque, mas infelizmente o problema é a motivação do aluno. Isso na universidade não. Quando o professor dá uma aula ruim, você fala, ó, velho, eu vou ter que passar mesmo, eu tenho que estudar por mim. Tá mais nesse sentido. Certo, gente? Que seria assim, o que eu tenho, né, a dizer, né, sobre... deixa eu ver aqui... sumiu a página aqui do Meet, peraí. Deixa eu ir fechando as páginas aqui. Tá, é que eu tô em outra página aqui de acho. Então, gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim? Basicamente foi às 1 hora mesmo que eu atrasei, né? Assim, é o que eu tinha previsto, né? Atrasei 25 minutos, 30 minutos aí. Tá, mas pode perguntar o que vocês quiserem, gente. Se tiver dúvida também, pode mandar no meu zap, certo? Eu sou um professor que eu estou com bastante tempo livre, embora eu fique muito tempo preparando. Eu estou preparando uma apostila de cálculo numérico, por exemplo. Rapaz, tá, modéstia à parte, tá bem bonita, né? Então, assim, eu fico o tempo assim, fazendo um bocado de coisa. Embora preparar a aula mesmo, assim, eu não estou mais gastando tanto tempo, porque eu já tenho muita coisa feita, né? Muito material. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, de questões, quer passar uma questão e fala, pô, eu tô com alguma dúvida nessa questão, será que o professor Alan tem alguma dica? Talvez eu possa ter. Então, assim, vocês podem a qualquer momento estar fazendo questionamentos, tá certo? Mandando no zap aí, né? Aí pode passar meu zap aí, todos os alunos têm meu zap, né? Eu já larguei de mão, porque não tem jeito, né? Uma hora ele passa, vaza, né? Então aí qualquer dúvida é só vocês perguntarem lá também. Se tiver alguma dúvida aqui, quiser falar, quiser pensar numa metodologia, falar, professor, pensei em fazer de jeito, o que você acha, tal. Alguma dúvida? Gente? O pessoal do projeto aí, que está participando do projeto, gente, vocês têm alguma dúvida agora no momento? Porque o que eu fiz aqui foi só uma exposição, eu diria que o mais importante da aula é a partir daquela parte lá de cuidados, entendeu? O resto você tem que falar para o aluno, né, para ele ficar ciente que na página tem tudo que ele precisa, mas vocês vão, tipo assim, dando uma ajudinha, né, mas o papel de vocês vai ser mais motivar, velho. Não vai com esse intuito, eu vou ensinar, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Né? Mas é mais assim, pegar uma questão ali, trabalhar ela bem e ir falando isso, na importância de você fazer, que tenha uma premiação, que tenha um incentivo para ele continuar, se ele gosta de matemática mesmo. Se ele não gosta, fala logo, ó, se você não gosta de matemática, sai daqui. Não fique aqui, não é o seu lugar, você vai se frustrar, vai ficar chateado. Mas se você gosta, segue. Porque o negócio é um pouquinho mais, né, firme nas Olimpíadas, né? Ou então vai fazer as Olimpíadas das outras matérias, né? Tem a Olimpíada de Química, tem a Olimpíada de História, tem de tudo hoje, né? Hoje tá tendo de tudo. Então o cara foca no que ele gosta. O objetivo da Olimpíada é exatamente catalogar os melhores naquelas áreas. Né? Não adianta o cara que não gosta muito de matemática fazer a Olimpíada. Ele pode fazer por esporte, né? Pra ver o que ele tá manjando ali por dentro, beleza? Então, gente, mais alguma, assim, alguma dúvida? Pode. A hora é agora. Então, Alan, aparentemente não. Eu dei uma anotada aqui algumas coisas também. Então, o nosso foco maior mesmo vai ser mesmo motivar o pessoal, passar algumas questões. Eu assisti o primeiro vídeo, eu achei bem interessante. Seria uma boa forma de a gente passar as questões. Isso, resolver a questão, porque assim, você tem que explicar para o aluno, porque na prova ele vai fazer de outra forma. Na prova não tem tempo. Uma coisa é o estudo e uma coisa é a prova. Na prova ele já vai estar preparado para ele fazer aquela, é o primeiro vídeo lá do slide, como é que é o nome dele?
Resolução de problemas em escrita matemática. Esse primeiro vídeo, né, resolução de problema é uma coisa bem mais ampla, na verdade. Né? Escrita matemática eu diria que é por ali, né? Mas resolução de problema tem até livros, né, que falam disso, né, que tem problemas de geometria, problemas de aritmética, cada um vai ter uma abordagem diferente. Então, assim, é você mostrar para o cara o seguinte, na hora que ele estiver estudando, ele tentar estudar de uma forma, assim, 3 etapas. Faz a questão, acertou, não sai ainda. Aí ele tenta memorizar tanto o enunciado quanto coisa. Faz de novo. E aí depois ele faz mais uma vez. Quando ele faz a terceira, ele já está com ferramenta, ele já está começando, por exemplo, a ver um GeoGebra. Se você puder, por exemplo, indicar algum vídeo para ele assistir sobre o GeoGebra, já começar a pincelar, porque assim, às vezes o aluno ele tem uma boa visão matemática, mas, por exemplo, assim, ele imagina um gráfico, mas se ele visse, era bem melhor. A parábola é assim. Aí quando você mostra uma coisa, você mostra um desenho, então assim, o aluno já está tateando essas ferramentas, cara, ajuda isso muito. Então, quanto mais ferramenta o aluno tiver, melhor vai ser para ele, certo? E assim, nesse sentido, né, você estimular bem a escrever uma questão, explorar ela ao máximo, né? Você vê, eu botei lá um problema bem besta, do táxi, bem assim, que parece que não tem nada, né? E aí a exploração dele vai bem além, né? Você pode explorar via cálculo 1, né, para um aluno de cálculo 1 você pode seguir com derivada, taxa de variação, né, a partir das coisas lineares é que a gente estuda a derivada, né, depois que a gente bota ela para coisas curvas e tal. Então você vai sempre aprofundando, ou seja, uma questão você pode aprofundar ela ao máximo. Sim, sempre mais e mais e mais e mais, até você trabalhar, vamos fazer agora um programa que calcula, pronto. Então, é estimular o aluno a ver uma questão sempre dessa forma. Claro, na prova é o seguinte, ele estudou desse jeito, na prova o cérebro dele já está preparado, velho. Por quê? Porque desse jeito aí chega um momento que ele fala, a primeira vez que ele vai resolver a questão, esse é o tempo que vale. Ele vai anotar esse tempo. Fiz essa questão em 5 minutos. Pô, massa. Esse é o tempo que vale. Depois ele fala, não, mas não vamos sair da questão, não. Vou explorar um pouco mais. Pronto. Aí ele vai para a próxima. Aí ele faz a próxima, marca esse tempo. Porque ele vai precisar desse tempo. Você tem que explicar para ele o seguinte, se ele está demorando demais, que ele não pegue uma questão só para resolver num dia, que ele pegue pelo menos 5. Ele fala, separa lá 5 questões, dá um print lá da tela, separa 5 e vai uma por uma. Né? Vê onde é que está a resposta no site, tudo direitinho, e ele vai uma por uma e vai marcando o tempo. Eventualmente, ele vai definir um tempo que tem a ver com o tempo da prova. Se a prova tem 20 questões para X horas, então ele tem tantos minutos por coisa. Manda ele tirar 1 minuto e tentar fazer dentro daquele tempo. Se ele não fizer dentro daquele tempo, não tem problema não. Mas quando ele fizer, ele vai lá e marca um ponto. Porque ele vai estar treinando num ambiente mais difícil do que o dia da prova. Eu sempre digo que o cara tem que correr. Eu comecei a fazer o pedal agora, né? Eu tô com uma corrente de 1,5 kg na bicicleta, né? Que eu uso para trancar ela. Eu tava com uma de 700 gramas. Eu falei, não, vou botar uma de 1,5 kg, porque eu vou andar aqui na cidade, quando tiver que fazer qualquer coisa, né? Eu não ando mais de carro, né? Só uma vez. Então eu ando com uma corrente bem pesada. E o povo que olha assim fala que eu tô doido. Não, agora pedal eu tiro. É a ideia que eu dou. É estudar sempre mais difícil, né? Se for possível. Pelo menos não a dificuldade. A dificuldade já tem, são as questões que estão lá. Mas pelo menos no tempo, se você puder tirar 1 minutinho e falar, vou tentar fazer isso aqui um pouco mais rápido. Principalmente na primeira fase. Porque se ele passar na primeira, aí você faz um trabalho adequado, mais adequado com ele na segunda, porque vão ser menos alunos. Aí tenha certeza, todos esses que passaram na primeira, ou 70% deles, eles vão participar do projeto. Eles vão continuar participando. Né? Então, esse aí é por isso que eu falo. Você vai falar para ele, na primeira fase você tem que resolver do jeito que der. O mais rápido possível. Que esteja certo, claro. Aí você usa o jeito que você quiser. Rabisco, só que quando chegar na segunda fase, tem que falar para ele, você já vai estudar a primeira, já pensando na segunda. Em casa você vai fazer a escrita e tal. Na hora lá não. Você vai só marcar a resposta certa, fazendo do jeito que você quiser. Agora, na segunda você já estudou a primeira de jeito, continua estudando a segunda, já escrevendo o texto, fazendo tudo de forma bem adequada. Né? Porque é isso aí que vai preparar o aluno, né? Ele correr num ambiente um pouco mais difícil do que o que ele vai enfrentar lá. Né? Quer dizer, não mais difícil, porque lá tem a pressão, né? Tem toda... Lá talvez seja um ambiente difícil. Embora a OBMEP, né, você não perde nenhum ano se você perder nela. Né? Diferente do Enem, por aí. O cara vai fazendo Enem, o Enem vai mudar a vida dele se ele passar. Aí pensa, pô... Ele tem pressão. Na OBMEP ele não tem tanta pressão. Então isso aí é uma coisa favorável para ele, entendeu? Nesse sentido aí. Porque essa pressão de perder na prova ou não tirar medalha de ouro, não tem tanto. Afinal, um aluno, por exemplo, que está começando no primeiro ano, ele sabe que até o terceiro ele tem chance, então ele vai fazendo o primeiro, aí vai vendo o que ele errou. Então a ideia, por isso que eu falo, a ideia do projeto, se vocês puderem, é continuar o projeto. Mesmo que ele seja curtinho. Sei lá,
Vamos pegar um projeto de um mês. Não importa, mesmo que ele seja curto, mas que tenha sempre no PET, porque esse tipo de projeto você só vai agregando, entendeu? Aí você vai treinando, os monitores vão ficando mais perto, de preferência gravar tudo, vocês jogarem os vídeos, né? Cria um YouTube pro PET, se o PET já não tem. Joga tudo lá, certo? Para o aluno sempre vendo, vocês e vendo a evolução também, né? Eu gosto sempre de ver meus vídeos, né? Até passando questionário esse semestre para ver a opinião dos alunos, o que precisava melhorar. Aí vi até a questão do chat, né? Que muito aluno usa o chat. E aí eu não estava vendo, né? Esse tipo de coisa. Beleza? Gente, só abrir a porta aqui rapidinho. Coisa rápida. Então, basicamente, gente, o que eu tenho a dizer... não, aqui é só o indivíduo dizendo que precisava sair. Luca aí é fera, viu? Aí, Luca, Larissa, a turma ali, os cara broca, viu? Aí tá vendo, é por isso que eu falo, ó, tem que ser um aluno bom, porque a gente lembra o nome dos indivíduos, né? Não que a gente não lembre o nome dos alunos que não são bons. Eu, particularmente, eu gosto muito do aluno esforçado, certo? Tem até alguns alunos, esse semestre, cara, não é aquele cara, mas você vê o esforço no cara ali, você fala, esse aí vai longe. Então, é isso aí que conta, né? Então, é basicamente isso, gente. Vai ser um trabalho de vocês, vai ser um trabalho mais de autoajuda, eu diria. Por quê? Se você quer fazer um projeto permanente, aí você tem que entrar no projeto permanente. Aí o PET teria que ter um projeto que começa em fevereiro e vai até dezembro. Para você chegar e falar, não, OBMAP é 1 hora por semana. Aí você vai mudando os monitores e muda os assuntos, aí você consegue uma coisa menos autoajuda, de certa forma, né? E mais, eu diria, conteudista mesmo, não, atacando pontos importantes, né? Então você diria o conteúdo da semana, o aluno estudaria, né, por aquele material lá, você marcaria uma aula de tirar dúvidas e fazer 1 ou 2 exercícios e seguiria para o próximo. Pode ser feito assim também, mas aí é de se pensar um projeto mais, digamos, comprido, né? Mas esses projetos mais curtos, a ideia é você atacar uma questão bem atacada, mais ou menos como eu coloquei, né? Fazer uma escrita bonita para o aluno já entender, porque quando ele vai fazer uma escrita bonita, além dele melhorar o português, ele melhora a leitura dele, tá certo? Então ele melhora a capacidade de raciocínio, porque enquanto você vai escrevendo, você está raciocinando, seu cérebro está pensando, ele já está pensando na equação, a equação já está sendo resolvida. Então você vai dando um tempo, né? Você não vai muito afobado, muito desesperado, não fica... Então aí você vai já falando nesse sentido para o aluno, preparar ele mais assim, não necessariamente conteudisticamente falando, né, em quantidade, mas na qualidade do que ele vai estudar. Porque basicamente, você tem que deixar claro para ele o seguinte, o conteúdo é grande, se ele olhar a prova, ele vai ter a noção, você vai perguntar para ele, rapaz, isso aqui ensina no ensino médio? Ele vai falar, não, nada disso ensina, mas ensina coisa que dá para resolver. Pronto. Só que aí vai ter o material lá, então aqueles mais interessados, você recomenda o material, ele vai estudar, eventualmente se tiver alguma dúvida, né, ele vai jogar lá no Zap, você pede, aí é a dica que eu dou, pede para os caras jogarem as dúvidas no Zap, tá certo? Evita tirar muita dúvida durante as gravações, né, os encontros online, por quê? Porque aquilo lá é pesado, eu vou lhe dizer, aquilo lá é pesado, a Olimpíada é pesado. E aí no Zap não, no Zap você vai lá, confere direitinho, escreve à mão mesmo, manda uma foto pro cara, né? Sei lá, grava um videozinho rápido, eu mesmo tenho esse gravador de tela aqui, quando o povo hoje me pergunta uma coisa, eu já falo, eu vou gravar aqui porque eu só respondo para um. Né? Não respondo mais, às vezes, antigamente eu respondia a mesma coisa 3 vezes, né? 3 alunos me faziam a mesma pergunta. Eu falo, hoje eu já faço o vídeo lá, já coloco lá e vou colocando lá no site. Então é mais ou menos essas dicas, né? Eu não tenho muito assim o que falar de conteúdo, porque é muita coisa. Não é assustando vocês não, gente. As questões vocês sabem, vocês vão pegar, já tem nas soluções, vocês vão ver a lógica da questão, né? Como é que se faz. Então a metodologia, eu acho que vocês têm que pensar uma metodologia interessante assim. Tipo, uma sugestão minha, você poderia apresentar algumas questões, vai ter um grupozinho, sei lá, no Zap, vamos supor, ou e-mail, sei lá como é que for. Então vai ter o grupo, aí você lança as questões que você vai trabalhar no dia e recomenda aos alunos o seguinte, ó gente, você vai sentar, vai olhar as questões e vai marcar o seu tempo. Quanto tempo você vai para resolver essas 5 questões? Então, vocês vão me dar esse feedback. E aí você vai dizer, não, foi bom, se você conseguiu fazer 2 em tal tempo, de 5 pronto, já está.
para você ensinando o aluno a ele mesmo se medir. A melhor pessoa para medir o aluno não é o professor ficar medindo o aluno e prova, não é ele, pô. Ele fica incomodado, ele fala, pô, realmente, eu tô tendo que estudar mais, pô, o cara ali fez em 3 minutos, eu fiz só uma em 20, né? Então eu vou estar concorrendo com esse cara lá. Vou estar concorrendo com outros, com gente de tudo quanto é lugar. Então, é você mostrar pro cara isso, esse espírito de competitividade. Não que ele tem que ser melhor do que ninguém, mas é para ele ver que no final dos contos ele tem que enfrentar ele mesmo, entendeu? É estudar, né? Não focando em ser melhor do que o outro, não é isso, né? Embora na Olimpíada, infelizmente, o foco acaba, né, colidindo com esse tipo de coisa, mas é ele se conhecer, entendeu? Eu sempre falo isso, né? Eu estudando, na época que eu estudava mesmo para fazer provas, hoje eu estudo, eu acho que mais do que eu estudava na época, né? Passo o dia, assim, umas 6 horas por dia, assim, não estudando coisa que eu não sei, né? Eu sempre falo, eu estudando coisas que eu ensino na matéria, às vezes fazendo um exemplo, né? Às vezes perco 3 horas ali fazendo um exemplo cálculo métrico. Hoje eu perdi 3 horas fazendo um exemplo cálculo métrico, mas para explicar tudo, a programação, como é que programa. Mas é isso, é ensinar o aluno a gostar de estudar e também aprender a estudar, certo? Então, se você vai servir até para vocês, quando você pegar o curso, para você falar, não, eu vou pegar esse negócio aqui, eu dar vai servir para você. Você vai começar a ver coisas. Eu mesmo aprendo muitas formas, né, de ensinar, né? A cada vez que eu vou preparar, passo por uma matéria, né, eu aprendo mais ainda sobre a matéria, entendeu? É a mesma coisa a você. Então, assim, vocês vão ver um campo da matemática, vocês achavam, né, que era só função e conjuntos. Na matemática a gente acha que é só função, né? Claro, para quem vai fazer engenharia, só função, tá ótimo. Se você é o cara em função, você tá feito. Em trigonometria, se for elétrica, pô, beleza, função e trigonometria, você precisa saber isso. Mas tem outras matemáticas aí que você pode estar usando também, que às vezes você vai para o mestrado, para o doutorado, lá aparece lá criptografia. E aí? Aí você quer mexer com sinais elétricos. Então, é instigar mais esse pensamento no aluno, que ele deve estudar, ele deve procurar, e vocês só vão dar uma direçãozinha. Mas é ele que, infelizmente, vai ter que botar os pés no chão, certo? Se possível, você pode pedir para ele assistir esse vídeo aqui, assim, sou um cara bem realista, né? Eu não gosto de ficar enrolando, dizendo que vai ser fácil, você tem que dizer para ele, ó, é duro, mas tem recompensa. Não é a recompensa, assim, de passar, né, ganhar a bolsa, não é só isso, mas a recompensa do ser humano, o cérebro dele ficar melhor, né? Estudar, aprender mais, né? Vocês podem ver vídeos sobre técnicas de estudo, tentar passar isso para eles também, aulas como pegar uma questão e falar, ô gente, eu vi uma solução interessante dessa questão, eu vi uma abordagem, pronto, vamos tentar fazer aqui, assim, abrir essa discussão também, entendeu? Mas é basicamente isso aí, né? É algo bem denso, mas é mais assim, motivar o aluno, desmotivando. Ou desmotivar motivando, naquele sentido, né? Falar para ele que é um pouquinho difícil mesmo, mas que se ele for bem num negócio desse, que é difícil, então ele vai fazer uma engenharia, ó, de olho fechado. Eu conheço muito aluno medalhista que faz engenharia, o cara né, ele se destaca um pouco mais em relação aos outros. Ele já tem uma visão um pouquinho melhor, porque ele estudou mais, né? Infelizmente é isso. Não é porque ele é melhor do que ninguém, não é porque ele estudou mais. A gente estuda mais, quem estuda mais, no final das contas, de modo geral, né, vai sempre se destacar um pouco mais, né? Então é isso aí. Basicamente é isso aí. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu falo muito, mas pode interromper também, não tem isso não. Alguma dúvida? Acredito que não, né? Dúvidas vocês só vão ter com as questões mesmo. Agora vocês deixam claro para o aluno o seguinte, é que as questões são um pouco chatas, que se possível, se ele tiver dúvidas, que ele mandem no zap, evitem mandar dúvidas na aula, previamente. Ele pode até mandar antes, para você, durante a aula, se der tempo, você tira a dúvida dele. Mas evita falar para o aluno, fala assim, ó, gente, é porque o conteúdo é difícil. Seja franco com o cara. Porque senão, se você não for franco, quiser dar uma que sabe, essa galera, ela desmotiva muito fácil, entendeu? Assim, desmotiva que eu falo assim, não que ela desmotiva. A galera do médio, os caras têm sangue no olho, né? Eu queria que os alunos do médio, o cérebro dele fosse transformado para o superior, né? A galera do superior parece de liga um pouco, né? Começa a vir os problemas, né? Fica maior de 18, começa a ter que pagar a conta e tal. Mas assim, a galera média tem uma grande motivação, só que essa galera é imatura ainda com relação a, por exemplo, deslize do professor, velho. E aí, é que nem os caras do primeiro semestre. Os caras
Eu tenho uma turma lá que os caras pegou um ranço, né? Porque a primeira matéria que eu dei da EMP foi uma desgrama, né? Aí os vídeos eu apaguei tudo. Então os caras pegou aquela primeira impressão e aí ficou aquela coisa, né? Meio... Mas assim, eu não tenho problema nenhum, né? Mas eu digo isso, é ruim porque às vezes desmotiva o cara, né? Então, claro, hoje eu estou mais preparado um pouco. E aí eu falo isso porque assim, essas primeiras edições, elas vão ensinar muito, principalmente os erros que vocês vão cometer. É você deixando lá gravado, você fala, rapaz, você vai lá, assiste o vídeo de novo e fala, pô, velho, que vacilo que eu dei aqui, eu não devia ter... É legal isso, você também vai aprender muito. Se você, quanto mais você focar, mais você vai aprender. Também, tá certo? Claro, não deixa a engenharia de lado, a engenharia é prioridade para vocês, mas né, às vezes você passear por outra coisa é legal, beleza? Mais alguma dúvida? Tá certo, Alan. Eu acho que por hora ficou todo mundo contemplado ao longo do projeto aí, né? Se tiver alguma dúvida, o pessoal pode estar entrando em contato novamente. Vocês mandam para mim. Mas eu acredito que por hora tá... os vídeos, manda os vídeos para mim para eu assistir também, para eu ver como é que a galera tá. Sim, A gente tem o Instagram do projeto, Alan. Se você puder seguir a gente lá, dar uma olhada. Ah, sim, é legal. Eu vou mandar. Sim, manda. Eu vou mandar ele aqui no chat. Beleza. É porque eu falo assim, porque às vezes é legal a gente ver como é que tá processando, até você mesmo se assistir depois, não tem problema, gente, não tenha medo de falar besteira. Eu tenho vídeos que eu fiz lá no YouTube que eu cometo errinhos, mas o vídeo ainda continua lá. Aí o que eu faço? O primeiro comentário da pessoa que vê o erro eu fixo. Aí eu já boto lá no comentário, leia o comentário, né? Porque aí é um errinho besta, é porque às vezes a gente só quer acertar, né? Com o tempo, velho, por isso que eu falo, é coisa contínua, você vai cometendo menos erros. Então, assim, às vezes a gente tem essa insegurança no começo, isso é normal, mas eu acho que isso é o que é legal, né? Quando você erra ali, você fala, pô, eu vou melhorar. E você vê o outro vídeo depois e fala, pô, já melhorei, ó. E vai, com o passar dos anos, você vai, pô, eu era tão fraquinho ali, já tô mais forte. É mais ou menos como musculação, né? Exercício físico, né? Nos primeiros dias você tá todo regaçado, mas depois você fica de boa, beleza? Daqui a pouco eu posto e mando o link pra menina aí que me mandou. Eu tava por aqui, não sei. Aí eu mando o link pra ela passa pra vocês. Vocês podem passar pros alunos, se for o caso. Ou se quiser assistir de novo, acho que não assiste não. Não ensinei nada, né? Só dei esse esquema assim, né? Como seguir, acho que quem tava aí, quem prestou atenção, já deve ter pego a ideia, né? Então é isso aí, gente. Aí eu vou seguir lá, qualquer dúvida, vocês podem mandar no zap, tranquilo, velho, de boa. Beleza? Tá certo, viu? Alan, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, muito obrigada pela paciência, pelo tempo aqui com a gente. Foi muito válido suas dicas, né, muito importantes aqui pro projeto. Eu vou pedir só pro pessoal, quem puder ligar a câmera aí pra gente tirar uma foto. Eu vou ligar a minha do Meet. Deixa eu desligar essa aqui e ligar a do Meet. Peraí. Eu não apareço. Mas eu apareço na de vocês. Aqui na minha tá aparecendo. Só para a sua apresentação aí, Alan, que aparece mais. Tá. Sim. Por favor. Pronto. Vou tirar, viu? Aí tá aqui o cabelo. Prontinho, pessoal. Obrigadão, viu, Alan? Obrigadão. Daqui a pouco já sai o link aí, eu já passo pra ela. Lá no YouTube Prontinho. rapidinho.